agora. Uma ficha de lembranças. Quando eu penso no filme Titanic, eu me lembro de... Você acha que conseguiria lembrar de muita coisa ou de pouca coisa? Já está lembrando. Só de tocar no assunto já está lembrando. E me diga, um filme com mais de 3 horas de duração. Você consegue lembrar de muita coisa porque você assistiu, presumo, a semana passada. Foi isso? Não. Mês passado. É isso. Não. Você assistiu nos últimos 6 meses. Pronto. Não. Faz mais de um ano que você assistiu? E consegue lembrar de muita coisa. Do Jack, da Rose, né, das situações que eles passavam dentro e fora do navio. Gente, que memória. E tem gente que reclama da memória, hein? Que memória é esta que nos faz guardar muita coisa de um filme com mais de 3 horas de duração e que eu assisti há mais de um ano? Isso é memória visual, com memórias de longa duração associada ao interesse. E se você aplica isso na leitura, tá? Observa, imagina o texto, tá? E lê com interesse, você cria memórias de longa duração. Então, durante a leitura, imagine personagem, local, objetos. Isso num texto mais fácil. O texto técnico, gente, nós vamos ver daqui a pouco. O texto técnico eu não tenho que ler, eu tenho que estudar. É uma outra abordagem. O que mais que eu posso fazer para ter uma leitura concentrada? Mentalize números, gráficos. Quer dizer, estou lendo o texto, tem uma data. Faça aquela pausa, preste atenção na data, faça uma relação, uma associação com um fato conhecido. Olha, essa data aqui, os últimos números, lembram o número da minha residência. Pode ser que essa coincidência ajude a lembrar, né, a mentalizar. E concentre-se no ato de ler. É importante vocês não cair na armadilha da leitura rápida. A leitura rápida, ela não ajuda. Ao contrário, atrapalha. Gente, leitura veloz é o mesmo que passear com um carro numa paisagem, num cenário paradisíaco, numa velocidade de 200 por hora. O que você vai ver desse cenário? Nada. Então a leitura rápida, ela não é uma leitura que implica em memorização. Você percebe o texto, mas não memoriza. Isso já foi comprovado cientificamente. Leitura rápida não é o caminho do estudante sério, da pessoa que deseja aprender. Abandona isso. Nós temos que nos preocupar em ler bem, em ler com qualidade, em ter tempo diário de leitura. Bom, e fazendo isso com essa leitura concentrada, você vai colher os seguintes benefícios. Primeiro, redução do fluxo de pensamentos. Por quê? O hemisfério direito está ocupado. Ele não gera pensamentos aleatórios. Outra coisa, aumento do estado de concentração. É a típica leitura que você começa, muitas vezes começa sem concentração. Conforme você vai lendo, você vai se concentrando cada vez mais. É como uma criança que lê Harry Potter. Livros de 700 páginas. Que às vezes você chama 2, 3 vezes e ela não presta atenção. Porque é o típico texto que induz a imaginação. E a criança em si, o jovem adolescente, ele já tem essa imaginação muito latente, né? O adulto às vezes perde isso, tem que resgatar, né? Menor percepção de interferências. A pessoa acaba não tendo percepção de barulhos, de ruídos em volta, né? E também potencialização da capacidade de reter informações. É o efeito Titanic. Você guarda muita informação por ler com os 2 hemisférios. Agora, se o seu problema é lembrar daquilo que leu, o que acontece com muita gente, tá? Você vai fazer exercício de fixação para se lembrar do texto. O exercício de fixação, tá? Tem 2 formas de exercitar. Primeiro, fazer perguntas ao texto. Terminei de ler um texto. Faço algumas perguntinhas. O que foi que eu li? Quem está envolvido? Quando aconteceu isto? Onde? Como? A conclusão do autor. Vou refletir, pensar a respeito. Eu concordo com isso? Por quê? Ou eu discordo disto? Por quê? Fazendo exercício de fixação. Ou criando um banco de lembranças, aquela fichinha. Quer dizer, eu terminei de ler um texto, eu pego uma fichinha. Tá? Quando eu penso no texto que eu acabei de ler, eu me lembro de... Aí você vai organizando as ideias. Sabe o que acontece quando você faz perguntas ou um banco de lembranças? Você retém mais de 70% do que leu. Deixa eu contar um segredinho, gente. Pessoas que leem um texto, um capítulo de um livro, que seja, uma parte de um capítulo, e imediatamente após a leitura faz exercícios de fixação, eles conseguem reter mais de 70% do texto
lido. Agora veja, terminei de ler um texto, fecho e vou para a cozinha, vou para o quarto, vou fazer outra coisa. Perderei mais de 70% desse texto. Não haverá retenção. Então aquelas pessoas que reclamam, olha, eu leio livros, eu leio textos, mas não lembro do que leio. Natural, não faz nenhum tipo de fixação. Quer dizer, é coisa de 30 segundos, de um minutinho, você tem o quê? Mais de 70% da retenção. Tá? E isso te ajudará a criar uma memória forte. Está aí a ficha, o tema, capítulo ou tópico do texto e aquilo que eu consigo lembrar. E sabe o que você faz com essa fichinha aqui? Vocês que estudam, você guarda para revisar futuramente, antes da prova. Ao invés de pegar o texto, o livro, você revisa aquela fichinha, onde, se eu consigo comentar cada uma das ideias que eu relacionei, se eu consigo falar a respeito, significa que eu me lembro da matéria. É fácil estudar, tem que aprender a perguntar para a memória, tá? As perguntinhas-chave e a ficha de avaliação, a fichinha de lembranças, lhe daria o quê? Seria o exercício de fixação e, como um todo, essas ideias dariam o seguinte quadro. Veja só, para uma leitura concentrada, tá? O antes, a preparação, aquilo que eu faço antes de iniciar a leitura, determina o meu grau de concentração. Tá? Aquilo que eu faço após a leitura, depois da leitura, determina a recordação do texto, a memorização do texto. E a leitura em si, gente? A leitura em si tem que ser uma leitura atenta, sem pressa e com qualidade. Então lembre-se sempre disso. O que você fizer antes de ler, garantirá a concentração. O que você fizer depois de ler, após a leitura, garantirá a memorização. E a leitura em si tem que ser uma leitura de qualidade, sem pressa. Bem feita. Bom, agora vamos falar dos textos difíceis, das matérias complicadas, aqueles textos técnicos. Bom, hoje nós vivemos na era do conhecimento e você pode ser um autodidata, você pode aprender sozinho, por seus próprios meios. E muitas vezes você cai naquelas matérias que nunca estudou antes. Observe como pensam, como raciocinam os melhores estudantes, gente, aqueles nota 10 em provas, vestibular e concurso. Como que eles raciocinam quando vão estudar? Primeira coisa, eles definem o assunto que será estudado naquela rodada, naquela tarde, por exemplo. Uma hipótese, hoje eu vou estudar regras gramaticais, língua portuguesa, o uso da crase. Ele pega aquela matéria e primeiro ele verifica se conhece, entende ou domina o assunto. Como é que eu faço para verificar se já tem um conhecimento prévio? Banquinho de lembranças. Né? Eu tento me lembrar de qualquer tipo de informação. Se ao verificar que entendo e domino o assunto, se for um sim a resposta, quer dizer, olha, eu já estudei isso, já compreendo, o que você terá que fazer? Apenas uma revisão geral daquela matéria, tá? E depois uma revisão programada, se for muito complexa, revisar no futuro. Quer dizer, depois disso estarei pronto para a prova. Numa segunda hipótese, agora eu vou estudar conhecimentos gerais, a globalização. Antes de abrir meus livros, eu faço a fichinha, tá, de lembranças para verificar o quanto eu sei. Lembrei de muita coisa, não preciso nem estudar. Lembrei de pouca coisa, tenho que voltar para os livros. Mas o fato é que eu lembrei de muita coisa. Se a resposta for sim, novamente eu reviso os tópicos principais. Reviso também no futuro, se necessário. Estarei pronto para aquela prova. Numa terceira e última hipótese, agora eu vou estudar direito tributário. Problema, sou formado em educação física. Quer dizer, eu conheço, entendo, domino essa matéria? Não, nunca estudei antes. Então o que eu tenho que fazer, gente? Se eu nunca estudei, eu tenho que fazer um estudo detalhado para eu aprender e dominar. Então eu começo a estudar aquela matéria. Leio os textos, tento interpretar, terminei, faço uma autoavaliação. O que seria autoavaliação? Novamente, banco de lembranças, perguntas para minha memória. Se eu me autoavaliar, eu percebi que não aprendi, que não entendi, eu volto e estudo de novo. Terminei, faço novamente a autoavaliação. Se eu sentir que não aprendi, eu volto e faço novamente, estudo novamente. Agora, se aquilo não está entrando na minha cabeça, o que eu tenho que fazer? Vou verificar, consigo estudar sozinho? Tenho material suficiente? Preciso de ajuda para aprender? Aí, neste caso, eu busco ajuda, volto a estudar, faço a autoavaliação e pergunto, agora entendo e domino a matéria? Se a resposta agora for sim,
Terminou no sim o processo? Depende, tá, gente? Depende. Se o uso daquela matéria, daquele estudo for a curto prazo, a prova é semana que vem, daqui a 10 dias, o fato de ter compreendido, suficiente, resolvi minha vida. Se o uso for a longo prazo, depois de ter compreendido, devido à complexidade, eu volto e reviso mais algumas vezes. Tá? O que esses estudantes tentam separar com esse tipo de raciocínio? Eles separam as matérias que têm que revisar das matérias que têm que estudar e aprender. Qual dos dois toma mais tempo? Diz para mim. Estudar ou revisar? Estudar toma mais tempo. Tá? O estudante que não presta atenção em sala de aula, ele tem que estudar sozinho em casa. É onde nós perdemos tempo. O estudante que presta atenção em sala de aula, em casa ele só revisa a matéria. É mais rápido. Tá? Agora, se você está estudando sozinho, a pergunta que fica é essa: como se estuda? Como eu posso tratar essa matéria? Bom, e aí, essa pergunta, como estudar, seria respondida por uma etapa, por uma sequência de hábitos positivos. Vejam só, aquela matéria, aquele texto complicado, a primeira coisa eu tenho que fazer o que nós chamamos de primeira leitura, que é a verificação do grau de dificuldade do texto e do tempo necessário gasto naquele estudo. O que seria uma primeira leitura? É o que nós chamamos de passeio ao shopping sem levar dinheiro. O que você vai fazer no shopping sem levar dinheiro? Vai só olhar. Então eu tenho aqui um texto para eu estudar, que eu vou só olhar. Olha, o autor fala disso também, aí ele tem aqui um gráfico, tem aqui um caso, depois tem uma fotografia, quer dizer, eu estou dando uma olhada no texto, o que eu vou encontrar pela frente. Grau de dificuldade, se precisarei de um dicionário, você tem que fazer um rascunho. Tá? Fiz a primeira leitura, voltei e faço agora a segunda leitura. Essa é a leitura normal. É aquela leitura reflexiva. É o que nós chamamos de leitura do filósofo. Sabe como que o filósofo lê? Ele lê um trecho de um livro, aí ele faz uma pausa, fecha o livro e começa. Pensa, analisa, pondera, questiona, ele interpreta o texto, ele digere aquela matéria, ele entende. Quando ele compreende mesmo, ele abre o livro e continua. Isso é uma leitura reflexiva. E sabia que é isso que nós temos que fazer, gente? Em nossos textos? Isso é ler com qualidade. Eu leio, assimilo o conhecimento, o conteúdo e dou conta de explicar a uma outra pessoa. Basicamente é isso que eles fazem. Fiz a primeira leitura, a segunda leitura, agora farei a minha primeira interpretação. E aqui nós estamos falando de textos técnicos. Primeira interpretação seria um banco de lembranças ou novamente as perguntas-chave. E se isto for o suficiente para você compreender aquela matéria, gente, terminei, passo para o capítulo seguinte. Agora, se você fez a primeira leitura, a segunda leitura, a primeira interpretação e não entra na tua cabeça aquele assunto, você volta a ler e ainda assim não entra na tua cabeça, é sinal que a matéria é muito complicada,